quem está na oposição? Eu queria deixar ficar claro o seguinte: desde a primeira hora que foi claro que a minha vontade era mostrar toda a disponibilidade para participar em soluções políticas que servissem o país, particularmente nos domínios da soberania do Estado. Apresentei propostas em relação à defesa, apresentei também propostas em relação às questões da segurança interna, disponibilizei-me, aliás, nesses domínios. Bom dia, grande entrevista na RTP, aponta a cambalhota, política Montenegro por discutir com Chega a idade da reforma. O secretário-geral do PS acusou o primeiro-ministro de não rejeitar publicamente a discussão desta matéria. Na grande entrevista da RTP, José Luís Carneiro assinalou que reduzir a idade de reforma custa 4,5 milhões de euros por ano e que para ir buscar este valor teria de haver corte nas pensões ou aumentos nos impostos. Vamos aos detalhes. Questionado sobre a estratégia escolhida para o Partido Socialista na oposição, José Luís Carneiro sublinhou que desde a primeira hora foi claro que a minha vontade era mostrar toda a disponibilidade para participar em decisões políticas que servissem o país, particularmente nos domínios da soberania do Estado. Apresentei propostas em relação à defesa e às questões da segurança interna e disponibilizei-me para colaborar com o Governo, enumerou o secretário-geral dos socialistas, para acrescentar da sua iniciativa a apresentação de propostas que ajudassem a resolver problemas nestas áreas. Em termos daquela que pode ser chamada de política menos visível, José Luís Carneiro confirmou que já se encontrou com o primeiro-ministro para debater assuntos da agenda política, face às declarações de Ferro Rodrigues, antigo líder socialista, de que o PS tem de denunciar a aliança entre Governo e Chega e que quem governa em Portugal é o OPSD e a extrema-direita. Carneiro assentiu. De facto, tem existido esse entendimento em matérias substantivas da nossa vida coletiva. O líder dos socialistas criticou ainda André Ventura, lembrando que o primeiro líder do Chega estava disponível para aprovar as leis laborais, posição que alterou, na leitura de José Luís Carneiro. Depois de ver a dimensão da greve geral contra o pacote que o Governo e a Ministra do Trabalho pretendem agora aprovar. Criticou ainda a condição colocada por Ventura para aprovar o pacote laboral de fazer recuar a idade da reforma, uma posição que Carneiro vê a colocar em causa o compromisso com as novas gerações. Carneiro assinalou que reduzir a idade da reforma custa 4,5 mil milhões de euros por ano e que para ir buscar o valor de 4,5 mil milhões de euros existem 3 ou 4 formas: fazer um corte nas pensões a pagamento entre 10% a 12%, aumentar o valor das prestações sociais, quer dos contribuintes individuais, quer das empresas, aumentar os impostos, ou diversificar as fontes de financiamento da segurança social. José Luís Carneiro considera que estamos aqui perante uma cambalhota política de um grande significado, uma cambalhota do primeiro-ministro para agradar ao Chega. Quem está na oposição? Eu queria deixar ficar claro o seguinte: desde a primeira hora que foi claro que a minha vontade era mostrar toda a disponibilidade para participar em soluções políticas que servissem o país, particularmente nos domínios da soberania do Estado. Apresentei propostas em relação à defesa, apresentei também propostas em relação às questões da segurança interna, disponibilizei-me, aliás, nesses domínios para colaborar, para cooperar com o Governo, para transmitir a experiência que pude adquirir, e houve matérias que, em face da crise que se estava a viver nas mesmas, recordo, por exemplo, as questões da habitação, quando se viveu aquela crise na área metropolitana de Lisboa e particularmente em Loures, e depois também a crise com a emergência pré-hospitalar, em que eu senti, como líder de um partido com responsabilidades e com a aspiração a ter de novo responsabilidades governativas, que deveria colocar ao Primeiro-Ministro não apenas a nossa disponibilidade, mas também apresentar propostas que pudessem contribuir para a solução dos problemas. Fizemos-lo também no decurso das tempestades que se fizeram sentir na região centro. Apresentamos mais de 70 propostas que, neste caso, tiveram acolhimento da parte do Governo. Agora, devo também aproveitar o momento para dizer que, por exemplo, ainda hoje foram feitas afirmações na Assembleia da República por parte da maioria política que suporta o Governo que não são verdadeiras. Está a referir-se a quais? Olha, por exemplo, dizer-se que o Partido Socialista, que não esteve disponível para dialogar sobre a prestação social única, é falso. Porque o Partido Socialista foi convocado pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares e uma delegação composta por 3 pessoas levou a proposta e, digamos, o entendimento do PS. O PS disse: nós somos favoráveis a que haja transparência e rigor na aplicação das prestações sociais. Nós, desde os anos 90,
temos o orgulho de termos estado na criação, na altura com o engenheiro António Guterres, Ferro Rodrigues, Ministro do Trabalho, Paulo Pedroso, Secretário de Estado do Rendimento Social de Inserção, na altura rendimento mínimo garantido, e depois, com os ajustamentos que foi feito nessa prestação, nós estamos disponíveis para lhe dar outra eficácia. Foi a razão pela qual o Governo, na altura, nas negociações do Plano de Recuperação e Resiliência, avançou com a proposta de criar uma prestação social única, integrando prestações para garantir maior eficácia, maior transparência, mais rigor, mas simultaneamente para garantir que os seus beneficiários podem contar com os apoios do Estado para os retirar do estado de pobreza momentânea ou de pobreza mais duradoura e, eventualmente, para os suportar em circunstâncias de vida difíceis, como é o caso da deficiência, da invalidez ou da doença. E aquilo que dissemos ao Governo foi, dado que há um compromisso do qual dependem cerca de 600 milhões de euros, não há pouco, o Governo que é um valor muito importante, o Governo que avance com uma lei, aqui na Assembleia da República, que diga que o Governo cria essa prestação social única. E depois, os termos em que ela se aplica, o Governo que traga à Assembleia da República uma proposta de decreto-lei, e essa proposta de decreto-lei, aí sim, deve-se discutir a condição de recursos, deve discutir-se o valor dessa prestação e, portanto, será objeto depois do aperfeiçoamento no debate parlamentar. Aquilo que o PS transmitiu ao Governo foi, temos de evitar, quer dizer, passar um cheque em branco ao Governo para que o Governo, por despacho ou por portaria, determine os termos em que vai alterar o apoio aos mais vulneráveis. Portanto, foi uma posição de muita responsabilidade, contrariamente àquilo que ainda hoje foi apresentado. Dou-lhe um outro exemplo. Somos regularmente acusados de que o PS não quis participar na alteração à lei da nacionalidade. Falso. Eu devo dizer que nesse caso em concreto eu próprio me empenhei. Falei com o ministro adjunto do Primeiro-Ministro, falei com o próprio Primeiro-Ministro, tive o cuidado de falar com o Sr. Presidente da República, porque o que estava em causa na altura tratava-se da proteção particularmente de menores nascidos no nosso país, que poderiam chegar à circunstância de ter chegado ao nosso país e por atrasos da administração, ao não, atribuir a residência provisória ou permanente aos seus progenitores, poderia levar a que ficassem no país até a adolescência e depois fossem expatriados e, portanto, remetidos para os seus territórios, de origem dos seus pais. Entendemos que era de uma grande desumanidade, de uma grande insensibilidade. Mas e Vítor, se me permites esta nota, nós que estamos na vida política, o Vítor que está na sua vida profissional, nós, se perdemos os nossos valores e os nossos princípios fundamentais, não estamos aqui a fazer absolutamente nada. E, portanto, não se pode pedir que um partido político com a história, com o percurso de direitos, liberdades e garantias fundamentais como é o Partido Socialista e aqueles que o representam, que possam abdicar do pé para a mão de valores e de princípios fundamentais. Portanto, nós sempre estivemos disponíveis para esse diálogo construtivo para as melhores soluções de serviço à comunidade nacional. O senhor tem tido contactos regulares com o Primeiro-Ministro, para além destes debates no Parlamento, de que foi hoje um exemplo, tem tido reuniões, mesmo à margem daquilo que é tornado público? Sim, já tivemos reuniões que foram tornadas públicas, tivemos uma reunião que não foi pública para abordar questões diferentes, diversas, uma reunião de caráter mais informal e encontramos-nos agora nos Açores e trocámos umas impressões sobre a importância de nos voltarmos a encontrar entre fim de junho e princípio de julho para podermos abordar algumas matérias de importância estratégica para o nosso país. E o PS mantém, portanto, essa disponibilidade para continuar a dialogar com o Governo, apesar de nestas questões, como acabou de referir, a lei da nacionalidade, a nova... A prestação social única, e também as questões laborais, matérias em as quais o PS, de facto, está em desacordo com o Governo, apesar disso mantém essa possibilidade de aproximação. Não chamaria disponibilidade de aproximação, disponibilidade para dialogar e construir soluções de política para o nosso país. Dou um exemplo. As questões laborais são da maior importância, elas vão ser discutidas esta semana. Eu faço esta pergunta porque, na verdade, o anterior secretário-geral do Partido Socialista, Ferro Rodrigues, disse da semana passada ao Expresso o seguinte: o PS tem de denunciar a aliança que existe entre o Governo e o Chega e que quem governa em Portugal é o PSD e a extrema-direita. O senhor acha que esta aliança existe mesmo?
de facto, tem existido em matérias substantivas em relação à nossa vida coletiva. Vítor, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu tive até uma expressão que foi dizer que dava a ideia que havia aqui um baile de máscaras entre AD, Dr. Luís Montenegro e o Chega, Dr. André Ventura. E porquê é que eu disse isto? Porque veja a gravidade daquilo que eu vou dizer. E devo dizer que eu refleti muito nas palavras que utilizei e disse-as com a consciência plena do significado das mesmas. O Dr. André Ventura, que primeiro disse que estava disponível para viabilizar as leis laborais, no dia 4 de agosto, mas depois alterou essa posição quando viu a greve geral e depois já colocou condições e depois voltou a recuar e, entretanto, apareceu com uma espécie de varinha de condão para, digamos, servir... Dar o seu voto, tendo como contrapartida a redução da idade da reforma. A redução da idade da reforma. E hoje, no Parlamento, afirmou que estamos a tratar, entre outros assuntos, desse assunto. Mas gostava depois de chegar às leis laborais, julgo que vamos ter condições para fazer. Vamos ter. Mas do que é que estamos a falar para quem nos ouve lá em casa? Se considerarmos as pensões do regime geral e da Caixa Geral de Aposentações, nós estamos a falar que reduzir em 1 ano e 9 meses a idade da reforma pode significar uma quebra no seu financiamento, um custo que estimamos em cerca de 4,5 mil milhões de euros. Por ano. Por ano. O que significa que isto põe em causa os nossos deveres para com as futuras gerações, para com os mais jovens, mas põe também em causa os nossos deveres para com os pensionistas de hoje e com os pensionistas da amanhã. Porque para ir buscar este valor de 4,5 mil milhões de euros, só há 3 formas. Pode haver uma quarta forma. Eu hoje falei de 3, pode haver verdadeiramente uma quarta. Quais é que são essas formas? Uma é fazer um corte nas pensões que estão a pagamento, o que significa um corte entre 10% a 12% em relação ao valor global das pensões, regime geral e Caixa Geral de Aposentações. A outra hipótese é aumentar o valor das prestações sociais, quer dos contribuintes individuais, quer das entidades coletivas, empresas, ou aumentar os impostos. Poder-se dizer, bom, mas não há uma outra forma, que é a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, que nós próprios admitimos, em termos futuros, com a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Ora, quando o Primeiro-Ministro aceita discutir este tema, o líder de um partido fundador do nosso modelo de Estado Social, isto trata-se de uma cambalhota política de um grande significado. Porquê? Porque o Dr. André Ventura, quando saiu dessa reunião, disse que esta proposta e os termos em que ela iria ser aceite, iria passar a escrito. Vamos aguardar que passe a escrito, para ver o que está escrito. E que ela teria desenvolvimentos até ao fim da legislatura. Ora, eu quando vi isto, e quando vi também o acordo dos 2 partidos, em relação à prestação social única, para tirar apoios a quem está com invalidez, a quem está com cancro, a quem tem que se locomover para os locais de trabalho. Sim, difícil. Na questão das reformas, eu julgo ainda não ter ouvido ninguém da área do PST ou do CDS, portanto da área do Governo, a defender a redução ou a dar como possível essa hipótese que foi apresentada pelo André Ventura. Do meu ponto de vista, se eu fosse o senhor acha que essa questão pode estar mesmo em cima da mesa? Se eu fosse o Primeiro-Ministro, eu publicamente, e hoje mesmo no Parlamento, diria que em circunstância alguma isso seria sequer objeto de ponderação. Não o tendo dito, do seu ponto de vista, isso é um sinal que pode admitir e que isso pode avançar? Eu não estou a fazer essa afirmação, estou a dizer que, do meu ponto de vista, o Primeiro-Ministro devia ter clarificado urgentemente essa situação. Sabe o que é que me lembrou, a propósito dessa questão? Das leis laborais. E de agora procurar tirar aos mais frágeis. Hoje, afinal, verificamos que a Ministra do Trabalho faltou também à verdade no Parlamento, porque foi dizer que, afinal, que havia uma perda de cerca de 200 milhões de euros que eram, digamos, prestações indevidas. Era menos de 200 milhões. 159 milhões. 159 é diferente de 200. 159 milhões. Veio hoje, afinal, reconhecer que 90%, afinal, são retribuições que são depois recuperadas por parte da Segurança Social. Ficou claro o seu ponto. Mas eu voltava a Ferro Rodrigues, porque ele disse que
aquilo que ele chamou de rábula, que é aquilo que ele diz que é a ligação entre o PSD, ou o governo, e o Chega, devia ser denunciada pelo PS e que se o PS não fizer, o PS se transforma num grupo de idiotas úteis. Gostava de ter um comentário sobre esta declaração. Eu pude falar com o Dr. Ferro Rodrigues e queria lembrar o seguinte, que é muito importante. Ele tem razões para se sentir indignado. Ele foi presidente... Com o próprio Partido Socialista? Sentir-se indignado em relação a um conjunto de circunstâncias... Mas ele aqui está-se a referir ao Partido Socialista. Que o levaram a essas afirmações. Portanto, eu compreendo essas afirmações. E porquê? Porque nesse dia foi feita uma afirmação por parte do Presidente da Assembleia da República atual de que o Dr. Ferro Rodrigues tinha aceite o modelo de revisão constitucional durante a pandemia e que permitiu também que houvesse um adiamento do tempo da sua revisão, não cumprindo as regras para a sua revisão, comparando com aquilo que se passou há dias, que foi de haver uma aceitação, naquilo que nós entendemos, de uma inconstitucionalidade, que foi não cumprir aquilo que está previsto para a sua revisão. E, portanto, sentiu-se indignado. Por outro lado, também imagino que se tenha sentido indignado com o facto de estarem a atacar um dos mais importantes instrumentos de combate à pobreza e às desigualdades, que foi precisamente criado por si quando era Ministro do Trabalho. Na verdade, o que ele estava a se referir nesta frase era a atitude do Partido Socialista, considerando que o Partido Socialista devia ter uma atitude de maior vigor em relação àquilo que ele considera ser a aliança que existe entre o Governo e o Chega e, portanto, considerando que se o PS não o fizer, é um grupo de idiotas úteis. Foi a expressão que ele utilizou. Mas o Partido Socialista, como aliás acontece também com os outros partidos, recordo aquilo que tem dito o Dr. Passos Coelho sobre, ainda há dias, também a linguagem que utilizou em relação aos políticos no exercício... Uma questão de linguagem dos antigos líderes. A questão é, nós temos também de compreender que as pessoas têm a sua liberdade, têm a sua autonomia, têm a sua responsabilidade, por mais que nós gostemos, algumas vezes, mais e outras vezes gostemos menos das palavras que são expostas publicamente. A propósito desta questão do diálogo com o Chega, eu fui perguntar no Parlamento se havia dados relativamente ao número de votações em que o PS votou, em que o Chega votou ou com o Governo ou com o Partido Socialista. O Parlamento não tem esses dados compilados, mas houve uma notícia da Rádio Renascença que fez esse trabalho no dia 18 de maio, há cerca de um mês, portanto calculo que os grandes números não sejam assim muito elevados. E o que é interessante é que no primeiro governo de Luís Montenegro, o Chega votou ao lado do Partido Socialista 115 propostas e com o PSD 45. Portanto, votou mais vezes com o PS do que com o PSD. E neste segundo, que foi, portanto, o ano 25-26, o último ano, o Chega votou com o PS 114 vezes e com o PSD 37. Portanto, aquilo que nós vemos é que frequentemente assistimos a uma aliança entre o Chega e o PS no Parlamento. Não se trata de aliança. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Não, mas há aqui números muito distantes, mas não é? Mas veja, nós temos iniciativa política e não podemos impedir que os outros partidos votem com a nossa iniciativa política. Ou seja, o Partido Socialista está entre os partidos que mais iniciativa política parlamentar teve. São dados que podem ser verificados. Se os outros partidos, desde a esquerda à direita, votam as propostas que o Partido Socialista apresenta, nós não podemos regatear esses apoios, é que não queremos esses apoios. Mas o Governo não pode dizer a mesma coisa. Porque os deputados são livres de fazer. Não, trata-se depois de outras questões do Governo, trata-se de negociar soluções de política governativa com o Chega. Vou dar-lhe um exemplo. O Governo também pode dizer, quer dizer, nós apresentamos as nossas propostas e quem quiser vota ao nosso lado. Eu vou dar-lhe um exemplo. Há dias o Partido Socialista pediu a apreciação parlamentar do subsídio de mobilidade para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Porque consideramos injusto tratar de forma desigual cidadãos que fazem parte da mesma comunidade nacional. Fomos nós que pedimos essa apreciação parlamentar. Depois, houve outros partidos que apoiaram a iniciativa do Partido Socialista. Entre eles, o Chega também apoiou essa iniciativa. Nós não poderíamos dizer, nós impedimos o Chega de votar favoravelmente essas propostas. Já estamos a ver que o Chega tem, umas vezes apoio ao Governo, outras vezes vota com o Partido Socialista. A última vez que eu vou falar de Ferro Rodrigues nesta entrevista, mas ele, naquelas declarações que fez, também afirmou que espera que o Partido Socialista, o mais rapidamente possível, assinale que não contam com o PS para a passagem do Orçamento de Estado no Parlamento. Eu pergunto se o senhor estaria disponível para tomar esta decisão ainda antes do orçamento ser aprovado, isto é, dizer, nós não vamos votar a favor deste orçamento.
Sabem qual é a minha posição desde que assumi funções. Que é de conhecer o orçamento. Primeiro conhecer o orçamento e depois pronunciarmos-nos sobre ele. E recordo... Foi aquilo que fez no ano passado. Recordo que só em outubro é que vamos conhecer a proposta do Orçamento do Estado e há algo que as pessoas também reconhecem nos termos em que tenho exercido a liderança ao longo do meu percurso de vida. A liderança autárquica, a liderança nas comunidades portuguesas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando o Secretário de Estado, a liderança como Ministro da Administração Interna. Há algo que eu faço. Eu não tomo decisões de forma precipitada. Tenho as minhas convicções, mas em regra, procuro compatibilizar as minhas convicções com a ética da responsabilidade. Portanto, Muito bem, caros amigos. A entrevista faz 44 minutos, 42 minutos e 16 segundos. Grande entrevista na RTP. Carneiro aponta trabalho cambalhota política a Montenegro por discutir com Chega a idade de reforma, ou da reforma. Vamos falar através da caixa dos comentários. Eu sou JHM, de Batalha TV, o portal. Se faz favor, partilhem para mais pessoas terem acesso a conteúdos e é mais um vídeo que chega ao fim. Até breve.